Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, tá? E também eu desejar um fim de semana abençoado para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém? E Deus é tremendo, né? Toda vez que Ele fala com a gente tem que entender o que Deus está falando no nosso coração, né? Através da sua palavra. Deus sempre tem um direcionamento para nós. Tá mostrando algo que nós temos que melhorar, né? E Deus quer isso, que nós melhore, né? Como os filhos de Deus, nós temos que sempre se espelhar em Jesus, né? Ele é nosso exemplo de amor, de humildade, de bondade, de caridade, né? Sempre Jesus era manso, né? Humilde. Nós temos que ser que nem o nosso Senhor, né? Então nós temos que, as pessoas têm que ver nós, Jesus em nós, amém? Então aqui fala nós estamos continuando em Gênesis. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen, sou do canal aqui Meninas Lojas de Deus, tá? Se você não se inscreveu no canal, inscreva no meu canal é Meninas Lojas de Deus, tá? Se inscreve, dê um like, comente, compartilhe, é muito importante o canal, tá? O YouTube vai entender que o vídeo é bom, tá? E assim também você vai levando a palavra para as pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de força, né? E Deus está sempre nos orientando através da palavra dele, como nós devemos se comportar como os filhos de Deus, amém? É isso que Deus quer que nós, os filhos obedientes, né? Que faça a vontade de Deus, né? E coloque ele acima de todas as coisas, né? Buscar aí o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, né? Então eu também estou continuando em Gênesis, para quem não sabe, eu estou nessa trajetória de Gênesis até chegar ao Mar Vermelho, que eu senti no meu coração, né? Então eu sempre faço um propósito com Deus, né? O ano passado foi Josué, e esse ano é Gênesis até chegar ao Mar Vermelho. Então Deus vai tocando e seja a vontade de Deus, amém? Bom, primeiramente eu peço, Senhor, meu Deus, que essa palavra que o Senhor vai nos tocar hoje, né? Essa trajetória de Jacó, que vem nos ensinando muito como nós humanos, né? Que a gente sabe que nós somos falhos, Senhor. Nós temos defeito, nós somos enganadores, nós somos muitas vezes mentirosos, nós somos traímos, nós queremos tirar vontade de tudo, nós queremos ser melhor que qualquer pessoa, mas nós sabemos que aqui quem manda é o Senhor. O controle está no domínio teu, e você nos ensina através dos nossos erros que nós temos que ser filhos humildes, aprender com nossos erros também, né? E crescer, porque é um processo de amadurecimento. O Senhor trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vontades. Seja feita, Pai, a sua vontade na minha vida, na vida de todos que vão receber a sua palavra. E cada um sejamos moldados, né, conforme a sua vontade, não a nossa vontade. E que nós possamos ser pessoas humildes, que aprenda a reconhecer os nossos erros, nossas falhas, e saber que só o Senhor pode ter o poder de julgar as pessoas e também tem o poder de mudar qualquer pessoa. E nem nós não podemos mudar nós mesmos, só o Senhor que tem esse poder. Nós queremos a sua palavra, nós buscamos, oramos e pedimos a Deus, nos ajuda a ser filhos obedientes e filhos melhores, para fazer, tá dentro da sua vontade, Pai. Porque a coisa mais importante da nossa vida é estar na sua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida, aqueles que vão receber a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Essa história de Jacó, a gente vê muito no mesmo contexto lá, é uma história que começa com muita mentira, né? Engano. Ele enganou, né? O pai, ele se aproveitou da fraqueza do irmão e ele fugiu. Depois ele teve a visão com Deus, né? A escada. Eu vou falar um pouco da trajetória de Jacó. Depois aí Deus falou com Deus, ele fez uma aliança ali com Deus, Deus falou para Deus que se ele desse de comer, ele vestia ele e protegesse ele tudo, né? E trouxesse ele para casa dos pais dele, ele ia ser o Deus de Jacó. E foi o Deus de Jacó. E Deus de Jacó ajudou Jacó nessa trajetória, nesse processo. Porque Deus tinha um propósito muito grande para a vida de Jacó, que ele fez a promessa para Abraão, a sua descendência seriam abençoados sobre toda a face da terra, toda a sua descendência. Então, ia ser como que nem as estrelas do céu ou como as areias do mar, que não dá para contar, né? Então Deus fez essa promessa e Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, depois ele encontrou a Raquel, se apaixonou pela Raquel, houve aquele conflito também, aquela enganação que o pai trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, o pai da Lia, né? Porque na verdade o plano de Deus não era nem a Raquel, era a Lia, né? Aí ele deu também a Raquel, a Lia, e aí Jacó se sentiu enganado, mas mesmo assim Jacó ele não desistiu, né? Ele percebeu, Jacó foi várias vezes enganado pelo Labão. Várias, quando ele fez o negócio das ovelhas lá, aquele negócio das ovelhas malhadas, tudo, foi enganado de novo. O Labão só ficava mudando o lado de Jacó e Jacó teve muita paciência, até que ele fugiu. Aí essa história que o Labão foi atrás dele, queria fazer alguma coisa com ele, mas Deus apareceu para Labão no sonho e divertiu ele. Se ele fizesse alguma coisa para Jacó, né? Ele aí abaixou a guarda, reconheceu também o Deus de Jacó, mesmo ele sendo não cria em Deus, né? Tinha os ídolos dele que tinha os ídolos, né? Outros deuses. Então, mas ele começou a crer no Deus de Jacó, então ele não fez nada com Jacó, fizeram uma aliança, o Jacó e o Labão, e cada um foi pro seu lado. Só que nessa vinda agora,
para voltar para casa da parentela dele, do pai dele, ele foi mandar os mensageiros primeiro na frente para que eles já conversassem, negociassem ali, e Jacó vinha vindo atrás. Só que eles chegaram lá, o mensageiro falou que Esaú já vinha com 400 homens. Isso deu um medo muito grande a Jacó. Porque Jacó tinha algo no passado. Às vezes a gente deixa coisa no passado que nós não queremos resolver, tem que resolver as coisas do passado, porque isso traz medo. Mas nós temos que pedir a direção de Deus para nos ajudar, porque só o Senhor para nos direcionar, para tentar curar aquilo que nós deixamos lá atrás. Todos nós temos alguma coisa, às vezes, lá atrás que deixamos. E nós temos que ser curados, porque para a gente ser curado, a gente tem que resgatar, tentar reconciliar com aquilo que nós deixamos lá atrás, para que a nossa vida vá adiante, né? Nós estamos muito presos, às vezes, às coisas, né? Então, isso mostra muito isso. Aí Jacó ficou com medo do passado dele, porque o passado dele é enganoso, né? Só que aí, ele manda, ele divide os gados dele em dois bandos, né? A sua família e os animais, e manda eles na frente. Se caso eles fossem pegos, se Saul viesse, atacasse, matasse eles, outro bando tinha fugido, tinha, né, escapado. Então ele mandou os mensageiros na frente, mandou os bichos, animais pro Esaú, para tentar assim apaziguar ali, agradar, para chegar e conversar. Ele falou que o Jacó ia atrás. Daí Jacó dividiu um primeiro bando, o segundo, o terceiro bando, e eles foram. Aí se ele perguntasse, ele mandou assim, fala para eles lá que meu senhor tá vindo atrás de mim, né? Então fala assim para ele, né? Então vai falando e ele vai indo, Jacó tá indo atrás. Mas na verdade Jacó não foi, ele ficou com medo, ele ficou no acampamento com a sua família, né? E aí Jacó, ele foi assim, então levantou naquela mesma noite, aí Jacó luta com Deus e transpõe o val do Jabote. Levantou naquela noite, mesmo na Jacó, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e foi para o vale do val do Jaboque, né? Vale do Jaboque. Tomou e fez passar o ribeiro, né? E onde tudo que ele pertencia, ele foi para lá, passou para lá. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe. Aí apareceu um homem misterioso, tá? E esse homem veio vendo, foi brigar com Jacó. Mas viu que os dois não estavam vencendo a luta, começou a lutar a Jacó com esse homem, que era Deus, né? Aqui, né? E ele deslocou a articulação da coxa de Jacó, né? Esse homem, né? A junta, né? Da coxa de Jacó. Essa luta com esse homem, né? Só que a noite não passava, eles não paravam de lutar, e Jacó não desistiu, largava do homem, estava amanhecendo já, né? Aí esse homem, que era Deus, aqui fala, né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, ele falou. Jacó respondeu, não te deixarei se não me abençoares. Jacó falou para esse homem, né? Então, é Gênesis 32 e é do 22 até eu esqueci de falar. 32 até o 32, 22 até o 32. Aí o Senhor falou, não vou deixar você ir, porque se você não me abençoares. Aí perguntou, por que te chamas? Como se te chamas? Esse homem perguntou para Jacó. Ele falou, meu nome é Jacó. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, ele disse o homem misterioso, que era Deus. Se chamará príncipe Israel, pois lutasse, porque é príncipe que lutasse com Deus, ele falou esse homem, com os homens, e prevalecesse. Tomou Jacó e disse, rogo que como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas que meu nome? E abençoou ali o homem e foi embora, né? O lugar que Jacó lutou com o anjo, com Deus, ele chamou de Peniel. Ele disse, vi Deus a face e a minha vida foi salva. Amém. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e mancava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa no nervo do quadril. Amém? Glória a Deus. A gente pode ver que essa luta que Jacó lutou com Deus aqui, que ele apareceu para o Deus, né? Apareceu para Jacó. Na verdade, Deus já apareceu para dar uma direção para Jacó, né? Deus apareceu para ele porque ele mentiu ali. Ele também estava com medo naquela situação. Ele estava em pânico, né? Ali, ele estava sem saber o que fazer, né? Com medo. Então ele estava um pouco acuado, né? Mas ele também ele tem a fé em Deus, né? A gente vê que ele perseverou também. Só que Deus lutou com ele ali. A luta mostra que nós temos lutas, né? Só que Deus luta por nós. As nossas lutas, mas quem luta para nossas batalhas é Deus, que vai nos dando livramento e vai nos ajudando nas situações da luta. Então mostra muito isso também, né? Que Deus vai nos ajudando através das lutas, né? Então essa luta com Deus
mostra a nossa luta, que Deus vai nos ajudando através das nossas lutas. Então Deus vai nos direcionando através da nossa dificuldade. Vai nos ajudando, né? Porque sozinhos nós não conseguimos nada, né? E para resolver aquela situação do passado que Jacó deixou, Deus tratou Jacó. Esse tempo que Jacó ficou ausente da família, distante, Deus tratou do Jacó, do caráter do Jacó, né? Porque Jacó mentia, enganava, queria tirar vantagem das coisas também, assim a gente pode ver no texto. Só que ele foi muito enganado, então Deus tratou dele, deu paciência, deu calma, para ele saber esperar, perseverar. E ele enriqueceu, ele cresceu, ele amadureceu como homem, né? Então a gente vê que ele, só que ele tinha o passado, que ele não tinha, ele tinha que reconciliar com o passado dele, tinha mágoas, coisas que lá atrás que ele deixou. Então ele voltou para reconciliar com o passado dele também, né? Só que Deus tinha que tratar ele, preparar ele para que ele pudesse encarar em Saul também, né? Então Deus fez um tratamento, ali Deus tratou de Jacó. Essa luta, na verdade, foi que Jacó perseverou, né? E Deus abençoou. Cara, Deus tocou em Saul. Até que você vai ver, a gente vai ver que ele vai se prostrar ali no Saul, né? Porque isso é uma coisa de respeito, né? De quem errou, reconhecer o seu erro, pedir perdão, né? Então a gente vê que essa passagem também, Deus mostra assim, que todas as nossas lutas que nós estamos passando, que Deus está falando através da palavra, é tudo para a glória de Deus, primeiramente, né? Mas também é porque a gente precisa, Deus nos ensina através da luta, né? Então a luta, Deus está na nossa luta. Às vezes você está numa dificuldade tremenda, uma situação tão difícil, né? E aí você pensa que você está sozinho, você não está, Deus está lutando por você, né? Essa luta mostra que Deus está lutando. Ele quer que você persevere, né? E que você confie nele, porque ele vem em nosso socorro. Deus aparece para nós, para nos auxiliar. Então ele vem para nos dar direcionamento, para nos ajudar diante de uma situação. Às vezes tem uma situação tão difícil que nem Jacó estava aqui com medo. Eu também teria medo. Eu menti pro meu irmão, ele me ameaçou me matar. Eu vou voltar para um lugar que me ameaçaram para me matar e eu vou ficar com medo, né? Todo mundo tem. Eu acho que isso teria. Ele ficou em pânico, né? Ainda mais que falaram que ele vinha com 400 homens, né? Antigamente a pessoa pegava a espada e passava mesmo, né? Então ele ficou com medo, mas imagina, eu ficaria com medo, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou encarar ele? Você vai me matar? Então eu acho que o anjo de Deus aí apareceu para te dar uma esperança para ele, né? Uma segurança, mas tudo Deus tinha um propósito, né? As coisas acontecem se for da vontade de Deus. Deus veio ali naquela luta, na verdade, trazer esperança para ele. Ele falou assim: eu não vou te largar do Senhor, de você, se você não me abençoar, né? Aí, então Deus teve que abençoar ele, né? Abençoa porque ele lutou com Deus, né? Deus é assim, ele lutou com Deus, né? Vai chamar Israel, mudou o nome dele porque você chama Israel, príncipe, porque você lutou com Deus, né? Então ele disse que Deus deu uma honra para Jacó também. De tanto aquele que ele foi, Jacó deu até uma honra, porque ele perseverou, né? Não desistiu, né? E a gente vê que a gente não pode desistir. Deus, essa palavra também mostra que Deus não quer que nós desistimos, né? Só que Deus vem em nosso socorro, vem nos ajudar na hora de uma dificuldade, porque Deus vem aparecer para nós, para nos falar, nos orientar diante da situação. Porque tem situações que nós não conseguimos resolver se não tiver a ajuda de Deus. Não tem. Simplesmente que nós deixamos coisa para trás. Quando nós deixamos algo para trás, algo que nos aborreceu, magoou, ou feriu, a gente vai ter que se retratar, se reconciliar com o nosso passado, para que nossa vida frua. Porque senão Jacó estava rico, estava bem, mas ele tinha uma dívida. Ele tinha um remorso. Ele sabia que ele tinha que encarar essa situação. E nós também vai ter que encarar uma situação um dia que nós vamos ter que reconciliar com o nosso passado. Nós não vamos ter que fugir daquilo, não. Nós temos que enfrentar aquilo de frente, porque aí o Senhor vem nos ajudar. Porque é só o Senhor que pode nos ajudar a resolver essa situação e apazigar a situação, né? Para que não haja uma situação difícil. Só que não podemos fazer nenhuma atitude precipitada. Jacó já se precipitou, né? Dividiu nos bandos, com medo desesperado, né? Então o Senhor já veio, acalmou ele, veio aparecer para acalmar ele, né? E Deus salvou ele. Falou que Deus salvou, ele salvou sim, porque Deus ali, a partir do momento daquele ali, o Saul vai reencontrar o irmão e vão ficar felizes, né? Não vai ter aquele conflito, né? Mas é o Senhor que intercede, que foi lá e fez, né? Não foi Jacó, é Deus que fez isso, né? Para mostrar para Jacó que temos que reconhecer os nossos erros, né? O Senhor mostra nessa passagem que nós não podemos deixar problema, dívidas no passado, né? Porque isso não é bom para nós, isso aí aprende nós, tudo que nós deixamos no passado mostra que a gente é preso naquilo, porque você tem medo de enfrentar aquela situação. Nós temos que encarar a situação de frente, nós não podemos dever nada a ninguém e também não deixar ficar preso a alguma coisa que nos aconteceu, porque nós temos que destruir, nós temos que andar para frente. Jacó já estava abençoado, tinha uma família abençoada, mas ele estava com medo daquele reencontro, porque ele deixou uma dívida, ele deixou um problema lá no passado, ele tinha marcas, feridas daquilo que aconteceu. Até remorso, quem sabe, né? Então a gente não sabe. Mas assim, ver aqui, a gente tem que entender que Deus ele vem para nos direcionar, vem para nos ajudar. Ele mostra que o Senhor veio para ajudar Jacó naquela situação, né? E através da luta Deus estava ensinando Jacó, né? A resistir,
a ser valente, né, corajoso, e também ali naquela através da luta, Deus pede para Deus abençoar ele, só ia soltar Deus se ele abençoasse ele, mas Deus abençoou Jacó. Não só abençoou, honrou Jacó, né? Deu um outro nome para Jacó. Não era mais Jacó era Israel porque lutou com Deus, né? Deu Deus uma honra para Jacó, né? Então Jacó não era mais aquele homem, ele já era uma nova pessoa. Já não era mais aquele homem, né? Ele já tinha a consciência da consciência daquilo que ele estava acontecendo na vida, que ele pediu ajuda divina, ele orou para o Senhor, vinha ajudar ele. Ele estava com medo, né, de morrer, matar ele. Então o Senhor veio, olha que maravilha, Deus veio no nosso socorro, quando nós estamos pedindo para Deus ajuda, quando nós oramos, se prostramos, quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que sabe que nós não poderíamos resolver nenhum problema sem a vontade de Deus, nós não podemos resolver nada, nenhuma situação da nossa vida se não for Deus nos ajudando. Deus tem que estar nos ajudando o tempo todo, Ele nos ajuda o tempo todo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. É só Deus que pode uma situação difícil, é só Deus que pode mudar um cenário, mudar uma vida, só Deus que tem esse poder. Você tem que confiar na palavra de Deus, é isso que Deus está falando, confiança, obediência, é tudo, né? Obediência e confiança na palavra do Senhor, né? E o anjo veio aqui para abençoar, né? E o Senhor, na verdade, trabalhou ali nessa luta entre Jacó e Deus, no caráter de Jacó também, né? Porque o caráter de Jacó ele tinha que redmitir ali, né? Que ele tinha errado, ele tinha que entender, não era fugir, era encarar aquilo que ele tinha que encarar, porque às vezes tem que encarar isso mesmo, às vezes tem situação na vida que a gente deixa alguma coisa e acha que não pode, não precisa mais falar, precisa assim, aquilo precisa ser falado, você tem que encarar aquilo que aconteceu, porque às vezes a gente fica fugindo daquilo, né? Acho que deixou lá atrás e acabou, e não acabou não, porque para Deus a gente tem que resolver tudo, porque nós temos que sair de uma situação limpo mesmo, sem nada, não sair uma coisa, eu deixei para lá, não deixou não, tem que resolver a situação, tem que ir lá, se arrepender, pedir perdão, né? Tem que isso porque Deus ele quer isso de nós. Nós vamos evoluindo, isso que Deus quer que nós vai trabalhando em nós, né? O Senhor vai nos moldando através do coração, vai nos transformando, vai fazendo nosso coraçãozinho de pedra, orgulhoso, né? Aquele coração fechado, né? Um coração de carne que sabe amar, que sabe perdoar, que sabe reconhecer seus erros, né? Porque Deus é tão bom, né? É tão humilde o Senhor, se mostra na passagem de toda a Bíblia que Deus ele fala de amor, fala de bondade, fala de caridade, né? De reconciliação, né? Deus não quer que nós fique desejando mal para ninguém, não quer que fica odiando ninguém, né? O Jesus sempre ensina a gente a fazer o bem, fazer as coisas certas de acordo com a vontade dele. Também se nós estamos levando Cristo, né? Jesus Cristo, as pessoas têm que ver Jesus em nós, nossas ações, nosso comportamento, nosso cuidar, nosso falar, né? Então isso é importantíssimo, né? E Jesus é isso, é amor, né? É bondade, é misericórdia. É isso que ele quer que nós sejamos, assim, que ele ensinou Jacó também, né? Nesse processo, houve um processo para trabalhar na vida de Jacó. Tá dentro da vontade de Deus, porque tudo tinha que estar dentro do propósito, porque tudo era propósito de Deus na vida de Jacó. Então tudo que aconteceu foi um propósito muito grande, que Deus preparou Jacó para algo maior. E assim que Deus está preparando nós também. Essas situações que nós estamos passando, mas Deus está preparando para nós trabalhar nossa vida, nosso interior. Porque muitas vezes nós carregamos muita coisa ainda dentro de nós, né? As coisas que a gente não se libertou ainda. A gente fica preso em muitas coisas. Mas Deus quer que nos liberte, porque Ele vem em nosso socorro para nos ajudar. Nos a trabalhar em nosso caráter, em nós mesmos, para que possa estar dentro da vontade dEle. Porque ainda não estamos totalmente dentro da vontade de Deus, né? Então Deus ensina muito isso através dessa palavra. Confiança nele, né? Buscar Ele, né? Porque Ele vem nos abençoar, né? Vem nos ajudar. Porque só quem pode ajudar nós é Deus. Ninguém mais. De uma situação assim, que ninguém poderia mesmo. Só Deus pode. Ninguém pode. Só Deus pode resolver qualquer situação na nossa vida. Ele tem o poder e o domínio é dele, para a glória dele. Amém, Jesus? Então é isso que Deus está falando. Então confiança em Deus é tudo. É a base de nós cristãos. Nós não podemos perder a fé. Isso, né? Jesus fala que se aquele que recuar, aquele que recuar, não ter fé nele, então ele não vai ter prazer na sua alma, né? E você também vai ser desqualificado do reino de Deus, né? Se você não tiver fé em Deus, não crer na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela cura, liberta, salva, restaura, transforma. Ela nos ajuda a ser filhos obedientes, a ser filhos de pessoas melhores. Ela tira de nós aquilo que não agrada a Deus. Aquilo dentro do nosso interior, no interior da gente, a gente tem muita coisa que carrega. E Deus quer nós puros, limpos, né? Então Deus quer nós puros, limpos, não quer uma pessoa carregando um peso, um fardo que deixou lá atrás, né? Por isso que ele fala se revestir do homem novo, deixar as coisas passadas que já se passaram. Porque às vezes a gente fica carregando aquilo que já se foi, né? E Deus quer, então tem que reconciliar com o seu passado, sim.
Temos que ir lá no passado, se arrepender, pedir perdão para se libertar daquilo que empreendeu, né? E Jacó não ia fugir disso. Deus fez ele esse processo que ele foi para lá, ele passou tudo aquilo também, ele foi enganado porque Deus mostrou para ele a lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele colheu também. E essa palavra foi onde a irmã falou isso, a irmã Kátia ontem, e é interessante, né? Que essa palavra foi onde, tem tudo a ver com essa parte de Jacó, desde o princípio aqui de Jacó. Que ele, tudo que Jacó, ele colheu lá, Labão enganou ele, né? Várias vezes, Deus permitiu. Por quê? Isso é porque ele colheu aquilo que ele fez lá pro pai dele. Ela falou também honrar o pai e a mãe, né? Então hoje tem que honrar o pai e a mãe. Ele mentiu pro pai dele, né? Então ele mentiu. Então ele desonrou o pai, né? Então ele não poderia. Ele é uma pessoa que Deus tinha feito uma promessa, né? Uma promessa muito grande para a vida de Jacó. Então Deus trabalhou no caráter de Jacó. Então Jacó, de um homem enganoso, mentiroso, ele passou a ser um homem honesto, né? Íntegro, que gostava das coisas certas. Ele sentiu isso na pele dele. O texto não mostra muito, mas a gente pode imaginar que sim, né? Foi enganado várias vezes, né? Ele podia se revoltar, mas não, ele perseverou. E ele entendeu. Então, quando ele voltou agora, ele sabia que ele tinha uma dívida com Esaú. Ele sabia que também que o Esaú podia até fazer mesmo alguma coisa com ele, né? Mas só que é o Senhor que ia, né? Que tocou Saul, né? Porque tudo o tempo também, né? O tempo e Deus trabalhou também no coração de Esaú, né? Mas a gente vê que Jacó também trabalhou muito no coração de Jacó. Ele transformou Jacó, né? Deixou aquele homem interior, talvez que ele pensava muito em si mesmo, né? Não, e transformou um homem mais que entendia mais a situação, né? Que ele viu onde ele errou, que ele poderia melhorar, né? Então aquilo tudo aconteceu, mas tudo foi o propósito de Deus, né? Tudo acontece com a vontade de Deus. Sabe que é o propósito de Deus, a gente não vai, ninguém foge do propósito do Senhor, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende certas coisas, mas lá na frente nós vamos entender, porque tudo tem um processo, né? Então Deus, ele sabe o que faz, e tudo tem um processo, na hora certa Deus age. Então por isso que ele vem em nosso socorro. Quando nós estamos difícil assim, nem Jacó, ele orou, clamou a Deus, né? Se justificou diante do Senhor, e o anjo de Deus veio lutar com Jacó, né? Para mostrar que ele tinha que perseverar mais, que ele tinha que ter fé e para trabalhar, né? A noite inteira Jacó persistiu lutando com o anjo, mostra que ele perseverou, né? Ele sabia o que ele queria, ele não queria ser mais aquela pessoa, né? Ele queria mudar. Então ali o Senhor tocou ele ali, né? Então a coxa mostra que Deus tocou, né? Jacó tocou de uma maneira que aquela dor, tudo aquilo passou, né? Aquela ressentimento, né? Que ele sentia, talvez um sentimento mais de remorso, né? O Senhor tocou ele ali. Então ali ele já mudou, Deus transformou ele ali, né? Já não era mais Jacó, Israel, amém? Deus é tremendo, né? Que palavra abençoada. Eu espero que vocês creiam, confiem na palavra de Deus e deixa o Senhor vai nos conduzir. Através da palavra de Deus já nos deu direcionamento, né? Pra gente nos reconciliar com o nosso passado, daquilo que nós fizemos e pedir perdão, se arrepender, para que a nossa vida flua. Muitas vezes nossas vidas estão paradas, né? Congestionada devido a algo que nós deixamos lá no passado, nós não fomos fazer as pazes, né? Nós não fomos lá arrependidos de pedir perdão, porque nós somos orgulhosos, nós não queremos dar o braço a torcer, né? Nós se achamos dono da verdade, né? E a gente fica assim com aquela coisa carregando em nós. Isso não faz a gente crescer, aí já atrapalha a nossa vida, né? Porque as coisas de Deus tem que ser tudo certa, né? Nada de ficar segurando nada, nem guardando nada que não agrada a Deus. Tem que ser tudo conforme a vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe vocês, receba a palavra do Senhor no coração. E Deus está no controle da nossa vida o tempo todo. E tudo que acontece na vida, Ele sabe o que faz. E ali nesse processo, nessa dificuldade, nessa luta que você está tendo, é ali que Deus vai trabalhar na sua vida. Ele está trabalhando alguma coisa em você. Às vezes vê a luta como uma coisa que acha que nós vamos morrer. Não. É um processo que Deus está trabalhando em algo em nós. Vem uma coisa na nossa vida para trabalhar em nosso caráter, em nosso interior. Algo que Deus está achando em nós, não está achando. Algo que Deus acha em nós, coisas que nós nem achamos. Coisas que nós achamos lá atrás. Coisas pequenininhas, mas o Senhor acha em nós, né? Às vezes uma situação é aquela coisinha que ficou lá atrás, ela aparece aqui na frente, né? Se confiar no Senhor, e tudo toma cuidado também. Tudo que você plantar, que você desejar, que você falar para os outros, se você não tomar cuidado, você vai colher aquilo que você falou. Cuidado com a sua palavra, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pensa, né? Também mostra muito isso, né? A lei da semeadura é essa. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar palavras negativas, xingando as pessoas, amaldiçoando a pessoa, vai colher também. Cuidado com o que você faz.
Ora sempre ao Senhor, né? Peça a Deus sabedoria na sua vida. Faça para ele, se você não está entendendo uma situação, você está passando uma situação de luta, dificuldade, ore ao Senhor, que Jacó fez. Ora, se não é difícil, com medo, ora ao Senhor, peça, Senhor, me ajuda, me dá um direcionamento, o que eu faço nessa situação? Eu preciso de ajuda do Senhor, porque é só o Senhor que pode me ajudar. Seja humilde, né? Reconheça que nós somos dependentes de Deus para todas as coisas, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite, né? Que Deus ilumine vocês, que cure pessoas que estão doentes, que restaure as suas vidas, que transforma e que dê sabedoria para lidar diante de uma situação difícil, né? Mas não deixe de buscar a Deus sempre, todo tempo, todo momento também, glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Quando o Senhor me tocar, não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. É isso mesmo, Jacó, eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Ele não desistiu da bênção dele. Ele lutou com Deus. E Deus abençoou Jacó, amém? Então nós não devemos desistir de pedir a Deus, não devemos desistir de orar para Deus, porque Deus, Ele quer que nós ora, pede, que Ele vai nos dar, né? Quem pede, recebe. Quem busca, acha, né? E quem procura, encontra o Senhor. Então nós temos que buscar, pedir, né? E buscar o Senhor, amém? Enquanto ele se pode achá-lo também, né? Então, que a vida de Jesus está aí, Jesus está vindo, amém? Glória a Deus. Então, peça a Deus, busque ao Senhor, tá? Busque e peça a Deus, né? Vai, se você precisa de uma situação difícil, vai, ore ao Senhor, peça, Senhor, vem me ajudar. Eu preciso de Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu sou dependente da Sua bondade, da Sua misericórdia todos os dias da minha vida, amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e a paz do Senhor, diz amém, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.